Ora bem, muito obrigado pela vossa presença. Temos aqui hoje em audição a Associação dos Bolseiros de Investigação Científica, numa audição a requerimento do Partido Comunista Português para dar esclarecimentos sobre os resultados do concurso de estímulo ao emprego científico 2018. Vou só dar nota do funcionamento em termos de audição quanto à questão dos tempos, para nos orientarmos. O grupo parlamentar requerente, que é o Partido Comunista Português, tem o uso da palavra no início de 5 minutos, tendo a Associação dos Bolseiros de Investigação Científica 10 minutos, logo de seguida. Depois, cada grupo parlamentar e deputado da Iniciativa Liberal tem 5 minutos cada um. Depois volta ao grupo parlamentar requerente, do Partido Comunista Português, com 3 minutos, e à ABIC com 10 minutos para uma resposta conjunta. Portanto, à medida que forem as questões sendo colocadas, vão registando, naturalmente, para depois responderem e encerrarmos esta audição. Os nossos agradecimentos pela vossa disponibilidade, por virem até à 8ª Comissão prestar os esclarecimentos que a Comissão entenda por pertinentes, e de maneira que íamos abrir então a sessão sobre este tema, passando a palavra ao grupo parlamentar requerente, o Partido Comunista Português, e à sua deputada Ana Mesquita. Tenha a bondade. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. representantes da ABIC e as senhoras e senhores deputados, o assunto que aqui nos junta já fez correr alguma discussão aqui na Comissão e prende-se com os resultados do concurso de estímulo ao emprego científico, aquele que é de 2018 e que agora foi reconvertido numa segunda edição, mas que de facto em 2020 temos que estar a discutir aquilo que são os resultados deste procedimento. A questão que é fundamental é um facto simples: 3.631 candidatos para 300 contratos, que resultaram, portanto, numa taxa de 8% de aprovação, 158 contratos de investigador júnior, 104 de investigador auxiliar, 37 de investigador principal e 1 de investigador coordenador. 92% de investigadores ficam de fora dos resultados deste concurso. A primeira questão que nos cumpre fazer é se considera a ABIC que com este universo de simplesmente 300 contratos se responde àquilo que são as necessidades de investigação e desenvolvimento do sistema científico e técnico nacional, por um lado, mas também às necessidades de estabilização da vida dos trabalhadores e, neste caso, dos investigadores. Outra questão que nós gostaríamos de colocar tem a ver também com aquilo que o Governo e a FCT foram referindo em resposta às questões levantadas nas audições que aqui já tiveram lugar na Comissão. A FCT e o Governo dizem que os tempos de decisão foram adequados. Ou seja, que esta questão de haver praticamente um ano de espera é perfeitamente normal, e que, portanto, não houve propriamente sequer atrasos, portanto, não há propriamente grande coisa a questionar por esta via. Nós gostávamos de entender se a ABIC partilha desta visão ou se efetivamente considera que esta questão dos prazos tem uma pertinência, pode ser alterada e pode ser alterada para melhor, e em que medida é que isso pode acontecer. Depois, gostávamos mesmo que se pudessem pronunciar sobre o impacto que uma taxa de rejeição de 92% vai ter. Ou seja, que consequências vão ocorrer na vida das pessoas, particularmente, se têm tido muitos contactos a referir problemas que decorrem precisamente desta rejeição, mas também para a própria vida das unidades de investigação e das entidades diversas do sistema e no seu global, que naturalmente têm aqui uma série de trabalhadores, de investigadores, com um grau de especialização elevado, com um contributo a dar naquilo que é o desenvolvimento
da investigação da sua entidade e do próprio país, e de que maneira é que, portanto, olham para esta situação ao nível dos seus impactos globais. Depois, uma outra questão que nós vos gostaríamos de deixar. Nós lançámos ontem ao Sr. Ministro o desafio de alargar os resultados deste concurso para pelo menos abranger todos os que alcançaram o critério que foi enunciado pelo próprio concurso e pelo Governo e pela FCT como o chamado patamar de mérito, ou seja, para respeitar o próprio crivo que foi estabelecido e que não foi estabelecido pelos investigadores, foi por quem de direito e, portanto, haver uma correspondência entre um número e outro. Ficámos sem resposta. Nós gostávamos de entender se para a ABIC isto seria um ponto de partida mínimo aceitável e se seria interessante avançar com essa solução, mas também que outras medidas devem ser consideradas para que aquilo que é o contributo de outros investigadores, que mesmo não tendo alcançado um patamar de mérito tão apertado, ainda assim têm tido contributos positivos a nível do sistema. Depois, ia-vos pedir, para finalizar, 2 comentários. For aos números de contratos realizados no âmbito do emprego científico, que ontem foram amplamente badalados na comunicação social, como indicando que eventualmente o Governo teria cumprido todas as metas, isto são palavras do próprio Sr. Ministro aqui na audição. Se isso é assim, se analisam dessa mesma forma os números que foram anunciados como o cumprimento de todas as metas. E, por outro, uma questão que também denunciámos ontem, a questão das licenças de maternidade, paternidade e doença, que não estarão a ser tidas em conta para a 3ª edição do Estímulo ao Emprego Científico, se têm conhecimento de casos, se têm vindo a ser contactados e o que é que tem vindo a ser colocado em relação a esta matéria. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. Eu dava a palavra agora, penso que ao Sr. Presidente da ABIC, Nuno Peixinho. É assim? Então tenha a bondade, tenha a palavra. Ora, muito bom dia, excelentíssimo Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Muito agradecemos o convite para esta comissão em virtude dos resultados do concurso de estímulo ao emprego científico individual, o SEC, de 2018, que, note-se, foi denominado como 2018 porque foi anunciado em 2018, mas na verdade ele só abriu e fechou em 2019. Não é com nenhuma alegria particular que estamos aqui. Nós estamos aqui devido à taxa de aprovação desse concurso ter sido só de 8%. Claro que estamos aqui também a representar esses 8% que conseguiram ganhar, com toda a justiça certamente, um contrato a prazo para continuarem a realizar trabalhos de investigação científica até que esse contrato vença, voltando novamente aos concursos, porque se continuará a alegar ainda que não é claro que tenham o direito nem sequer a capacidade de realizar a investigação numa carreira, a termo indeterminado, obviamente, carreira na qual estão, curiosamente, todos os que foram júris neste concurso, bem como todos aqueles que o desenharam. Ora, nós estamos aqui principalmente a representar os 92% que ficaram a ver o contrato por um canudo, o canudo do seu doutoramento, provavelmente, que muito serviu para o ranking das suas universidades e das unidades de investigação, mas que, pelos vistos, para os investigadores em concreto, não serviu tanto assim. Ora, as muito famosas e competitivas bolsas da European Research Council, as ERC, já foram aqui ontem e a semana passada invocadas pela Sra. Presidente da FCT e também pelo Sr. Ministro, para demonstrar que os 8 ou 9 meses que demora a fazer a avaliação dos candidatos ao SEC é, afinal, normal. Já respondendo ao que foi perguntado para a Sra. Deputada Ana Mesquita. Ora, não foi realçado que estas bolsas ERC são para projetos com montantes que vão de 1,5 milhão a 3 milhões de euros. E, portanto, estamos a falar de níveis de financiamento que não têm nada a ver com um pequeno contrato de trabalho. E mesmo assim, com estes avultados montantes, a taxa de aprovação destas ERCs, que se usa como comparação, é de 12%. E estamos a falar de coisas de 1,5 milhão a 3 milhões. Ora, 12% é a taxa de aprovação das ERC europeias, 8% é a taxa de aprovação do SEC individual português. Isto leva-nos a concluir que, estatisticamente,
um investigador português até pode ser o melhor da Europa sem ser o melhor de Portugal. Ora, na verdade, já nem sabemos bem qual foi a percentagem, pois a Sra. Presidente da FCT afirmou já várias vezes que a taxa de aprovação do SEC 2018 não foi de 8%, mas sim 17%. Porque só os que atingiram o patamar mínimo de mérito para serem considerados para financiamento é que contam, e como apenas 51,5% atingiram esse patamar, vamos dizer metade, então a taxa de aprovação é de 17% e não de 8%. Note-se que com este raciocínio acabámos de resolver o problema do insucesso escolar, pois apenas os alunos que têm a nota superior a 10 valores são contabilizados para a taxa de sucesso escolar. Então a taxa de sucesso escolar é 100%. E mesmo se pensarmos apenas naqueles que atingiram o tal patamar mínimo de mérito de 8 pontos ou 16 valores, para ser mais intuitivo, está-se a dizer que menos de 1/5 dos que o atingiram foram agraciados com um contrato, como se isso parecesse algo muito positivo. E agraciado é verdadeiramente a palavra a ser utilizada aqui, pois com semelhante política de estímulo ao emprego científico, aquilo que estamos a assistir é a atribuição de prémios. Portanto, 8% é mesmo uma ninharia. Aliás, para visualizarmos também intuitivamente, 8% faria com que o campeão olímpico dos 100 metros não ganharia a medalha de ouro. É preciso 11% para ele ganhar a medalha de ouro. Portanto, não chega sequer para o campeão ganhar a medalha de ouro. Ora, é ainda suposto ficarmos mais descansados quando se argumenta que já era conhecido de antemão que só haveria 300 contratos. E, portanto, a questão da percentagem não é uma questão importante. Mas o Ministério da Ciência e a FCT não sabem quantos doutorados têm no país, não sabem os milhares de bolseiros que têm no país. Será que é preciso criar um outro observatório, o Observatório do Bolseiro Científico, com mais uma folha Excel online, para saber quantas pessoas andam aí? Claro que é importante porque é mais que evidente que este SEC não é capaz, nem vai ser nunca capaz de dar resposta às necessidades do nosso sistema científico. Ou é suposto acreditarmos aqui que, afinal, metade dos doutorados que o país andou aqui a formar, quase todos eles com bolsa de certeza, afinal não prestam para fazer investigação. Quando é essa mesmíssima capacidade que, ao fazer o doutoramento, comprovaram. Mas, afinal, comprovaram que servem para fazer investigação, fazer o doutoramento, e metade, afinal, não serve. Há qualquer coisa que está muito errado aqui. Se olharmos ainda para os números de cada categoria, também não podemos ficar tranquilos, porque são 158 contratos de investigador de nível 1, que tristemente se resolveu chamar de investigador júnior, algo que me desagrada. 104 de investigador nível 2, que se chamou equivalente a investigador auxiliar, mas não é. 37 de nível 3 e 1 de nível 4. Ou seja, este estímulo subentende logo à partida que 1/3 dos júniores não vão chegar a séniores. E depois 2/3 dos séniores não vão conseguir chegar a veteranos. Para não falar do outro premiado que conseguiu chegar ao nível 4. Ora, todos nós nos recordamos muito bem o parto difícil que foi este estímulo ao emprego científico. Sabemos também que só há uma pessoa que nos tenta fazer crer que, de facto, ela própria acredita que foi a criação de um observatório do emprego científico que fez com que ele avançasse. O observatório que nós imaginaríamos, equipado com gigantescos telescópios a ampliar outros mundos, mas que na verdade era uma folhinha Excel online. Gostaríamos ainda de repetir, para clarificar, para que não se esqueça, que apesar do nome emprego científico parecer indicar estabilidade laboral, estamos aqui a falar de contratos a prazo, contratos que nunca excederão os 6 anos e que muitos deles não excederão sequer os 3 anos e que, na eventualidade de alguém ver o seu contrato consecutivamente renovado até ao máximo dos 6 anos, a lei obriga a que a sua instituição abra um concurso para a carreira. Concurso esse que não é nenhum concurso interno de reavaliação do contratado, dando-lhe uma espécie de nomeação definitiva, é sim um concurso internacional e aberto a todos. E quem ganhar esse concurso, ou esse eventual concurso, é que terá finalmente um contrato de trabalho integrado na carreira. E sim é que é um contrato não precário. Portanto, até ao momento, a essência do estímulo ao emprego científico foi apenas a transformação daquilo que eram as antigas bolsas de pós-doutoramento de 6 anos em contratos de trabalho de 6 anos. Tal como essas bolsas deveriam ter sempre sido.
mas foi pouco mais que isso. E o prometido fim da figura das bolsas de pós-doutoramento não foi cumprido. Passando agora a coexistir 3 sistemas: o sistema das bolsas de pós-doutoramento, o dos contratos a prazo e o da carreira de investigação científica, que, embora defunta, ainda existe. Portanto, todos eles a realizarem as mesmíssimas funções, todos eles com direitos e vencimentos distintos. E na coexistência destes sistemas sabemos todos muito bem quais serão sempre as preferências das instituições e de quem as financia. Portanto, tudo o que estamos aqui a falar continua a ser trabalho precário. É sem dúvida, e felizmente que o é, trabalho e não bolsa, mas não confundamos com combate à precariedade, porque isso é um outro assunto. Muito obrigado. Continuar, que ainda tem uns minutos. Pode continuar. Okay. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, apenas para completar aquilo que foi a intervenção do meu colega Nuno Peixinho, responder aqui às questões que foram diretamente colocadas. Para tentar ser breve, esta questão dos números, que ontem foi lançada, que saiu numa notícia e que foi aqui colocada na audição, é uma questão muito rapidamente desmontada e desmontável, porque se nós formos ver no Observatório do Emprego Científico o subcontador 2 dos contratos já formalizados, percebemos que todas as categorias que são aqui contempladas não dizem necessariamente respeito àquilo que é uma política de valorização do emprego científico, porque quando falamos de unidades de ID, 400 contratos, entretanto já percebemos, isso já foi esclarecido, mas estão aqui contabilizados estes 400 contratos. Quando o financiamento às unidades de ID começou agora, portanto, como é que estes 400 contratos estão sequer já celebrados? Não estão. Como é que os concursos regulares de ingresso na carreira são aqui contabilizados? Como é que o regime transitório dos politécnicos é aqui contabilizado? Como é que os doutorados a realizar atividades de ID em empresas é aqui contabilizado? Nada disto são políticas, de facto, de valorização e de criação de emprego científico. Já para não falar que a única categoria, e termino, aqui contemplada, que de facto diz respeito à carreira, são as duas categorias do PREF-PAP. O número é 18 dos 5.000. Portanto, mesmo que, excetuando todas estas categorias que não deveriam estar aqui contempladas, continuamos a falar de trabalhos precários. Concluo. Muito obrigado, Sr. Presidente e Sra. Vice-Presidente da ABIC. Passaríamos agora à alocução dos grupos parlamentares e iniciar-se-ia o grupo de intervenções pelo Partido Socialista, a quem eu dava a palavra, o Sr. Deputado Bruno Aragão. Tenha a bondade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia ao Sr. Presidente da ABIC e à Sra. Vice-Presidente. Peço desculpa de não conseguir manter o contacto ocular, mas farei um esforço. Esta é, de facto, a terceira audição que fazemos em consequência dos resultados da segunda edição do SEC. Depois de desconstruída, enfim, já bastante discutida, a questão do tempo do concurso por comparação com as agências dos países europeus cientificamente mais competitivos, de reconhecida a previsibilidade e a regularidade dos concursos, de assumida a mudança na forma de entender emprego científico e de assumida a alteração ao estatuto do bolseiro, tornando de facto as bolsas etapas de formação. Talvez possamos agora, enfim, capitalizar a disponibilidade da ABIC, a quem naturalmente agradecemos, para podermos refletir sobre como continuar a transformar o sistema científico e tecnológico nacional e torná-lo cada vez mais uma marca do país, como em vários domínios já se verifica. Temos que reconhecer que muitas das legítimas reivindicações dos bolseiros e dos investigadores estão hoje, e bem, finalmente ultrapassadas. Não só porque os concursos se vêm fazendo com a regularidade prevista, porque são anunciados com antecedência, ainda que depois a questão do nome dê para alguns números e para algum ruído, porque são conhecidos os calendários e está estabilizado o período para as candidaturas, porque estão previstas as vagas a concurso, porque é mais largo o período de contrato, porque estão estabilizados e são transparentes os guiões de avaliação e os referenciais de mérito, porque estão estabilizados os procedimentos de submissão e as regras de ano para ano, porque estão envolvidos vários painéis internacionais de qualidade reconhecida, porque é independente a avaliação desses painéis e sem qualquer interferência, discutível que possa ser, como em qualquer concurso, a sua deliberação.
mas, sobretudo, porque há hoje incomparavelmente mais modalidades de contratação, numa percepção mais lata do que é emprego científico. Passamos de um único concurso individual para concursos institucionais, a norma transitória, o sistema de incentivos às empresas, os laboratórios colaborativos com novos quadros, os próprios laboratórios associados que têm hoje um quadro de contratação mais favorável, os projetos ID e diretamente pelos centros de investigação no decurso da sua avaliação, procurando ajustar as estratégias dos centros aos recursos que vão formando e às equipas que procuram manter. Permitam-me alguma pessoalização. Eu também fui bolseiro vários anos, primeiro de doutoramento, mais tarde com uma bolsa para doutorado e, finalmente, eu também fui um dos bolseiros de norma transitória. E, como gestor de um centro, apoiei e discuti candidaturas para os concursos de investigador FCT 2012, 2013, 2014, 2015. Abri vários concursos para as normas transitórias, para os projetos ID, participei na candidatura ao emprego institucional, integrei vários júris. E neste intermeio acompanhei muitos bolseiros e, enfim, muitos processos de contratação de bolsas, muitos períodos difíceis de fim de bolsa e de total insegurança de quem, no fim desse período, não sabe e não, porque não tem, efetivamente, ou não tinha apoio. Hoje, a sua expressão, isto é verdade, é incomparavelmente menor. Queiramos ou não, houve uma avalanche na forma de nós entendermos emprego científico. Eu não estou a dizer que tenho uma determinada concepção do sistema, estou a dizer que o vivi também, portanto que o sinto, e nesse sentido a minha capacidade de empatia com vocês é, como devem calcular, muito grande. Mas quando olhamos para o sistema científico, com um raciocínio, se quiserem, mais científico, passa a redundância, não pelos números que aqui se apresentam, mas pelo que antevemos e procuramos perceber que é o seu desenvolvimento, hoje a discussão é sobre contratos de trabalho efetivo. Hoje é claro o enquadramento das bolsas como processos de formação. Hoje é inegável o número de concursos. Nós passamos de 660 contratos ativos para 5.500, que é um número que hoje, 5.300, que é o número que hoje falamos. Hoje há uma percepção de que o papel do doutorado é muito mais lata do que a assunção de investigador. E esse é um erro que deforma, muitas vezes, esta discussão. A formação de doutorados é também para investigação, no contexto do sistema universitário e politécnico, mas está longe de se resumir a isto, e os doutorados tiveram um custo muito grande no que foi o seu percurso, exatamente porque isto foi muito redutor e porque se reduziu à questão dos investigadores. E por isso coloco-vos algumas questões que gostava de refletir e que pudéssemos refletir, e com isto termino. Que problemas ou desafios sentem que se colocam atualmente para a consolidação das equipas de investigação no sistema universitário e politécnico e dos seus centros? Termino, Sr. Presidente. Que desafios antevêem ao crescimento que se vem verificando quando passamos de um número de contratos ativos muito mais reduzido do que aquilo que agora efetivamente se verifica? E como vem a transição no que é a absorção pelas instituições dos investigadores, como contratos, por exemplo, o concurso institucional, como vem esta transição para ir maturando o sistema de uma forma sustentável e dinâmica. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Aragão, do Partido Socialista. Tem a palavra agora a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PSD, Isabel Lopes. Tenha a bondade. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Presidente e a Sra. Vice-Presidente da ABIC. Estamos aqui hoje mais uma vez a falar de emprego científico, que realmente o nome, não sei se o emprego será a palavra mais correta. Ontem o Sr. Ministro veio dizer em audição aqui nesta comissão que, ao contrário do que os deputados podem pensar ou do que as notícias publicam, ele que anda então pelo país todas as semanas, as unidades, as universidades, os politécnicos, a falar com diferentes investigadores, sabe que os investigadores estão satisfeitos. Foi uma afirmação que ele ontem aqui fez. Já que hoje temos a oportunidade de os ter aqui conosco, pergunto, os senhores estão plenamente satisfeitos? E os bolseiros? E os investigadores? Segunda questão, o Sr. Ministro também se referiu amplamente ao facto de haver hoje uma diversidade de mecanismos de contratação.
dando a entender que os investigadores que atingem o critério de elegibilidade e de qualidade seriam contratados por outros mecanismos, já que hoje há um leque variado para poderem concorrer a diferentes bolsas. A BIC confirma que assim é? Será que temos um problema de falta de divulgação junto dos investigadores? A terceira questão. Existe, de facto, uma disparidade nos números de contratos no âmbito do emprego científico apresentados, como já referimos todos hoje aqui. O Ministro, depois da apresentação dos resultados do SEC 2018, afirmou, e passo a citar, desde 2017 foram criados cerca de 6 mil novos contratos. Fim de citação. Ontem já referia ter cumprido a meta dos 5 mil, que na verdade não são 5 mil, são 4.951. Em poucos meses, menos 1.000. Mas, na verdade, estes 5 mil não se referem apenas a investigadores, mas também a docentes. Na verdade, se retirarmos os contratos decorrentes do concurso da carreira docente, verificamos que o número de investigadores contratados se reduz significativamente. A ABIC confirma? Quarta questão. A ABIC também confirma que os contratos do concurso de emprego científico institucional 2018, apesar de já terem sido contabilizados em documentos do Governo, só agora em 2020 começam a ser assinados. O Ministro ontem deu a entender que o problema de estarem atrasados cerca de 2 anos, ou mais de 2 anos, se devia às próprias entidades empregadoras. A ABIC confirma? Quinta e última questão. Sendo certo que o Ministro ontem reconheceu que os contratos que havia antes afirmado a diminuição de 500 vagas de 2017 para 300 no SEC 2018 se devia a questões financeiras e não à falta de candidatos para as vagas, como o afirmou em 2019. Que comentários faz a ABIC ao facto dos resultados do concurso, designadamente a fraca expressão dos candidatos aprovados para investigadores coordenadores, que já foi aqui referido, só foi um, para investigadores principais ou mesmo para investigadores auxiliares? Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada Isabel Lopes, do Grupo Parlamentar do PSD. Passaríamos ao Grupo Parlamentar seguinte, do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Luís Monteiro. Tenha bondade. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar o investigador e a investigadora representantes da ABIC, Nuno Peixinho e Bárbara Carvalho, agradecer a primeira exposição inicial que fizeram, que nos parece bastante clara e que marca aqui uma distinção bem grande daquilo que é a propaganda do Governo e da Fundação para a Ciência e Tecnologia, aquilo que é a realidade no funcionamento do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, nomeadamente sobre as questões relativas ao emprego dos investigadores, ao emprego científico. Já tivemos a oportunidade aqui, por várias vezes nesta Comissão, de discutir a taxa de aprovação do concurso de estímulo ao emprego individual, 2018, a taxa de aprovação foi 8%, e logo aí, à partida, mais do que discutir os 8%, eu até gostaria de colocar uma questão anterior a essa. Nós não somos particularmente adeptos do discurso do mérito como início e fim de toda uma política de emprego científico. Daria aqui uma conversa maior do que os 5 minutos que eu tenho, mas há logo inicialmente uma grande contradição, porque se o próprio Governo e a própria Fundação para a Ciência e Tecnologia assumem que têm um orçamento para 300 investigadores, o argumento do mérito cai por terra, porque nem a Fundação para a Ciência e Tecnologia nem o Governo estão capazes, ao assumir que fecham o concurso em 300 contratos, que naquele ano ou aqueles candidatos tenham eventualmente mais ou menos mérito do que outros ou noutros anos. Portanto,
O discurso do mérito, conhecemos-lo bem, é uma forma muitas das vezes utilizada, não só pelo Governo, diga-se passagem, não só pelo Governo, para justificar tudo e mais alguma coisa. E, portanto, muito possivelmente, se a taxa de aprovação ainda fosse mais pequena, ainda mais mérito havia, com certeza, dentro dessa lógica que assiste a grande parte das intervenções do Sr. Ministro e da FCT sobre esta matéria. Os números são maus. Os números são maus. Nós já tivemos também a oportunidade na audição com a Fundação para a Ciência e Tecnologia de colocar em cima da mesa, até porque a Sra. Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia insistiu na comparação com as bolsas de IRC, comparou tudo menos a taxa de aprovação, diga-se passagem. Um bocadinho à imagem do que o Partido Socialista agora vê aqui nesta audição. Falou de todas as modalidades de contratação do emprego científico, só se esqueceu do PREV-PAP. Vá-se lá saber porquê, não é? Vá-se lá saber porquê. Talvez porque dos 5.000, muito poucos foram contratados para a carreira de investigação científica ao abrigo do único programa até agora, nos últimos anos, que garantia, esse sim, uma entrada na carreira de investigação científica. E parece-me a mim e ao Bloco de Esquerda que esse é que é o grande debate. Não vale a pena, como se diz popularmente, embandeirar em arco. Não vale a pena, de audição para audição, apresentar o emprego científico como hoje há um conjunto de novas modalidades de contratação. Sr. Deputados, isso não é bom. Seria bom era combater todas as modalidades de contratação que são sim um escape à verdadeira contratação para a carreira. Sejam as bolsas de pós-doutoramento ou sejam os contratos a prazo. E uma verdadeira transformação no sistema científico e tecnológico nacional não é trocar só bolsas por contratos, não é trocar a bolsa a prazo pelo contrato a prazo, não é obrigar sucessivamente, durante 5, 10, 15, 20 anos, os investigadores que passaram pelo programa Ciência, pelo investigador FCT, que já tinham tido anteriormente bolsas de pós-doutoramento, que muitas das vezes ficam nos laboratórios a trabalhar de borla para se poder candidatar ao próximo concurso. O que lhes vamos dizer agora é: candidatem-se à segunda edição do SEC, porque não ficaram na primeira, para daqui a 3 anos ou daqui a 6 fazerem exatamente o mesmo. É um bocadinho estranho que a posição do Governo em relação a um dos setores mais qualificados do país seja oferecer-lhes uma precariedade infinita até ao final da sua carreira, grande parte deles com muito poucos descontos para a Segurança Social, e apresentar isso como é um setor competitivo e que valoriza o mérito. Não, Srs. Deputados do Partido Socialista, e não ser Ministro. Um setor competitivo, um setor que respeita a investigação e os investigadores, contrata esses mesmos profissionais para a carreira. Essa sim era a grande transformação que parece que este Governo do Partido Socialista não tem coragem para fazer. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda. Seguir-se-á a intervenção do Grupo Parlamentar do PAN com a Sra. Deputada Bebiana Cunha, a quem deu a palavra. Tenha a bondade. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes da ABIC e, obviamente, as senhoras e senhores deputados. Gostaria de vos aproveitar este momento para endereçar algumas questões concretas. Já aqui foi dito que tivemos a oportunidade de ouvir a senhora Presidente da FCT, o Sr. Ministro, sobre esta matéria e agora, finalmente, temos a oportunidade de ouvir a ABIC. Portanto, tendo em conta aquilo que estamos aqui a falar, nomeadamente os concursos ao estímulo de emprego individual, o que gostaríamos de saber da vossa parte, desde já, é que consequências pessoais e profissionais têm surgido relativamente a estes contratos, nomeadamente um aspecto que para nós também é importante, que é a morosidade destes concursos. Nós entendemos que a vida dos investigadores fica suspensa, os concursos demoram muito tempo e muitos dos investigadores, segundo sabemos, acabam por ficar ali meses à espera, muitas vezes sem qualquer tipo de remuneração e até fazer trabalho praticamente gratuito.
Portanto, essa era a primeira questão. Depois, sabemos também que a ABIC, ou pelo menos lemos sobre isso, que a ABIC já teria feito chegar aquilo que são as suas preocupações, a exposição, no fundo, da realidade ao Sr. Ministro, e gostaríamos de saber que medidas e soluções vos foram apresentadas pelo Sr. Ministro para resolver estes problemas, desde que então tomou conhecimento das preocupações da ABIC. Tanto a Sra. Presidente da FCT como o Sr. Ministro reiteraram aqui em comissão que consideram o concurso de estímulo e emprego individual bastante atrativo, e a prova disso é que há muitos candidatos, estes são os argumentos apresentados, há muitos candidatos e até há candidatos estrangeiros ou de outros países a concorrer. E eu gostaria de perguntar é como é que a ABIC percepciona isto, desta afirmação da atratividade destes concursos e como é que se posiciona face a isso mesmo. Também gostaria ainda de saber a vossa opinião relativamente ao Decreto-Lei 123 de 2019, uma vez que tem sido dito que é objetivo e este Decreto-Lei visa, no fundo, tornar mais acessível, mais justo, mais transparente o processo de atribuição de bolsas, e gostaríamos de saber a posição da ABIC, o que puder aqui ser veiculado. E ainda falar-vos que o PAN, em sede do Orçamento do Estado, deu entrada numa proposta de atribuição de apoio aos bolseiros de doutoramento e de pós-doutoramento para deslocação a teses e congressos científicos. É de facto algo mínimo, mas que também entendemos que é nas pequenas coisas que se pode começar a resolver, e porque de facto muitos bolseiros acabaram por nos transmitir esta dificuldade, que nem para isso havia apoio e que não conseguiam muitas vezes ir a congressos, participar, divulgar os seus trabalhos, no fundo partilhar aquilo que são conhecimentos, porque não têm estas verbas. E gostava de dizer que esta proposta foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista, da Iniciativa Liberal, a abstenção do PSD, CDS e do Chega, mas que de facto levamos esta proposta e queria-vos só dar nota disso. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Bibiana Cunha do PAN. Eu dava a palavra agora, de seguida, à Iniciativa Liberal e o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Tenha a bondade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Quero saudar o Presidente da ABIC, a Vice-Presidente da ABIC, Nuno Peixinho e Bárbara Carvalho, não é? Muito obrigado por terem vindo e para a vossa introdução a este tema. E é sempre bom ver organizações da sociedade civil virem ao Parlamento defenderem os interesses e explicarem as razões. Mas têm que compreender que quando fazem essas explicações estão implicitamente a fazer um pedido. E um pedido para um deputado é basicamente, nas várias solicitações que, como sabem, todos os dias aqui vem a esta casa, nós temos que fazer escolhas. No caso do emprego científico e concretamente dos concursos individuais de estímulo ao emprego científico, em média têm sido gastos nos últimos 10 anos 40 e poucos milhões de euros na atribuição destes estímulos. O último concurso abriu 300 vagas com este tipo de investimento e, portanto, quando alguém me diz e vem aqui centrar uma exposição no tema, e foram gastos mais de 4 minutos no tema da discussão da taxa de aprovação, que é um rácio simples entre o número de vagas e o número de candidatos, em que só podemos mexer, para alterar esta taxa, só podemos mexer nos dois, como presumo que não querem mexer no número de candidatos, querem aumentar as vagas. É esse o pedido implícito que aqui está. Portanto, um deputado, quando ouve esta explicação, pensa, estes senhores estão a pedir, por exemplo, uma duplicação do número de vagas, leia-se, uma duplicação do investimento que o Estado faz no estímulo ao emprego científico, eu vou ter que comparar isto com os outros pedidos que me virão logo à tarde, amanhã de manhã, etc., para verbas de igual ou montante equivalente. E, portanto, permitam-me que vos diga que não basta vir aqui fazer a exposição de motivos, devem defender a exposição de motivos, devem-se pôr nos pés dos deputados, ou certamente um deputado com o meu tipo de abordagem e respeito pelo dinheiro dos contribuintes, e explicar-me porque é que é preferível gastar mais 40 milhões de euros no estímulo científico do que reduzir o IRS às famílias que dele necessitam em 40 milhões, ou acelerar a construção da ala pediátrica do Hospital de São João, ou outra qualquer comparação, algumas delas mais demagógicas do que outras. O meu ponto é este. Como bolseiros, como
pessoas habituadas ao método científico e ao raciocínio deviam se preocupar em defender a razoabilidade dos pedidos que aqui vêm explícita ou implicitamente fazer. Porque disseram e bem que o Observatório do Emprego Científico está a funcionar mais ou menos ao pé coxinho, mas tem alguns dados que são importantes. Cerca de 40 mil doutorados no país, só 4% deles estão a trabalhar nas empresas. Eu não estou aqui a querer dizer que só os que trabalham nas empresas têm um retorno económico imediato, mas certamente terão de acordo, e o benchmark internacional confirmou que 4% de doutorados a trabalhar em empresas é muito pouco. E provavelmente boa parte dessa taxa baixa tem a ver com a insensibilidade e a falta de noção das empresas, da importância que seria ter mais doutorados. Mas essas coisas têm sempre as duas versões. Não só quem contrata pode não estar suficientemente sensibilizado, como quem é contratado não se torna visivelmente útil e passível de ser contratado. Portanto, a minha questão é muito simples e seria até uma sugestão para uma próxima audição que venha a ver sobre este tema ou temas similares. Porque é que este Parlamento, os deputados individualmente considerados, havia de aprovar, de olhar com bons olhos a duplicação ou triplicação do investimento em estímulo ao emprego científico, que dados nos podem dar para tornar essa vossa pretensão mais premente, mais urgente, mais útil para a sociedade como um todo, do que muitas outras solicitações que aqui virão ao longo dos tempos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Temos agora, como previsto, a intervenção do Grupo Parlamentar requerente, o Partido Comunista Português. Eu dou a palavra para 3 minutos à Sra. Deputada Ana Mesquita. Tenha a bondade para o uso da palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, é bom perceber que há pessoas nesta comissão que estarão disponíveis a quando houver uma investigação que por acaso traga progressos ao nível daquilo que é a cura para o cancro, ou para aquilo que é a limpeza dos oceanos, ou para aquilo que é o desenvolvimento estratégico do país, prescindirem dessa evolução e ponham à frente aquilo que é o cifrão. Não será essa a posição do PCP, com certeza. Nós valorizamos intrinsecamente aquilo que representa o investimento em ciência para o desenvolvimento e progresso do nosso país e, de facto, só uma tremenda ignorância pode colocar em causa aquilo que a ciência implica para o desenvolvimento de um país. E em relação ao tema que aqui nos junta, nós ontem tivemos oportunidade, a certa altura, de dizer ao Sr. Ministro que mais do que a afinação que ele veio aqui referir em relação a este modelo que existe, o que era preciso era mesmo um piano novo. Porquê? Se lhe perguntarmos, por um lado, se estaria disponível como medida urgente e imediata considerar este alargamento, tendo em conta aquilo que foi o critério definido, também consideramos, naturalmente, que a solução para toda esta questão é o acesso à carreira de todos os investigadores e todos eles terem um contrato permanente, naturalmente, com as instituições onde desenvolvem a investigação. Esta precarização da ciência serve a alguém, mas não serve com certeza àquilo que é o interesse público nem os trabalhadores. E, portanto, aquilo que o PCP aqui vos pergunta também é se consideram que seria urgente e necessário proceder à integração progressiva de todos os investigadores na carreira, terminando com modelos paralelos à carreira, terminando com essa farsa de bolsas que não são nada de formação, porque as pessoas estão a trabalhar e o seu trabalho é incluído naquilo não só que são os rankings das instituições, mas naquilo que também são os trabalhos desenvolvidos por outros investigadores. E, portanto, é trabalho que tem que ser devidamente considerado, pago, justamente enquadrado a nível dos direitos. Qual é que consideram aqui que seria a solução mais justa para se acabar, de uma vez por todas, com este carrossel de precariedade que insiste a condenar-se a ser o dia-a-dia da vida de um investigador no nosso país. E, de facto, parece-nos que nós temos vindo a apresentar esta proposta em muitas ocasiões, dentro do Orçamento do Estado e fora do Orçamento do Estado. Será que não era mesmo urgente, de uma vez por todas, fazer a integração progressiva de todos os investigadores na carreira e acabar com aquilo que é também o Estatuto do Bolseiro de Investigação?
Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tem agora a palavra e apelo ao poder de síntese para os 10 minutos finais. Quer o Sr. Presidente Nuno Peixinho ou a Sra. Vice-Presidente Bárbara Carvalho. Vai começar então a Sra. Vice-Presidente Bárbara Carvalho da ABIC. Tenha a bondade. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, vou tentar passar um pouco por todas as questões que foram aqui colocadas, sendo que este debate mereceria necessariamente muito mais tempo de discussão. Mas para nós, aquilo que é uma nota introdutória muito clara é que a única solução possível é revogar o Estatuto do Bolseiro de Investigação de uma vez e integrar progressivamente todos os trabalhadores científicos, porque todos são necessários e todos desempenham trabalho que precisa e de direitos, não é? Ou seja, todos eles estão a contribuir diariamente para o Sistema Científico e Tecnológico Nacional e todos eles têm direitos a um contrato de trabalho na carreira. Desde o início da legislatura anterior, quando o Sr. Ministro Manuel Leitor enunciou a frase que ia flexibilizar o emprego científico, que na verdade percebemos logo o que é que isso queria dizer, porque todos sabemos o que é que isto significa. E tal como ficou inscrito no preâmbulo do Decreto-Lei 57 de 2016, este pretendeu criar uma verdadeira carreira paralela, apresentando até níveis remuneratórios mais flexíveis. O SEC também é isto, é uma carreira paralela e desvalorizada, portanto, à margem daquilo que é a carreira de investigação. O Sr. Ministro Manuel Leitor disse aqui ontem que a sua ação política passa por falar com as pessoas nas instituições, mas para nós, falar com as pessoas não consiste em pedir dados aos reitores. Não fosse também o boicote à integração na carreira uma das frentes de guerra do grupo. É que para nós, a ABIC, nós andamos de facto a falar com as pessoas que fazem a ciência e a conhecer a sua realidade. E o que fica claro é que ou estamos em países diferentes ou o Sr. Ministro não anda a falar com as pessoas que constroem o Sistema Científico e Tecnológico Nacional. É curioso que o Sr. Ministro fuja às denúncias que tantas vezes são aqui colocadas, pedindo casos concretos, um a um, a exceção, para que possa individualmente ele próprio resolvê-los. Como se o problema da precariedade na ciência e dos abusos de poder que se materializam na muito ou pouco subtil exigência de aulas não remuneradas, na pressão para barrar candidaturas a programas como o PREF-PAP, nas sanções implícitas a quem se atrever a denunciar publicamente os problemas gravíssimos que pululam e caracterizam as relações laborais no ensino superior e na ciência, não significassem nada perante as estatísticas e a sua capacidade de ação para resolver casos pontuais. É que de pontual a taxa de aprovação de 8% no SEC não tem nada, tal como de pontual a precariedade crónica no ensino superior e na ciência nada tem. Vejamos, mesmo com o contorcionismo que a tutela fez para tentar justificar esta percentagem, seja com os 17%, contando apenas com aqueles que tiveram avaliação igual ou superior a 8, seja alegando que uma percentagem dos candidatos já eram contratados pelo Decreto-Lei, 15%, se não estou em erro, que a Sra. Presidente aqui anunciou, continuamos a ter milhares de candidatos em situações heterogéneas na sua multiplicidade de vínculos e de realidades, mas homogéneas, no caso, a ausência de um vínculo estável diz respeito. Porque estes investigadores não se candidataram nem se candidatam ao SEC por recriação. Estes investigadores candidatam-se ao SEC porque, neste momento, o SEC é aquele programa que garante alguma estabilidade. E estamos a falar de uma estabilidade por um máximo de 6 anos. Aquilo que programas como o SEC vêm demonstrar é que está instaurada uma lógica de uma marginalização dos percursos científicos e numa lógica piramidal inversa à própria carreira. Porque foram 158 contratos para júnior, 104 para auxiliar, 37 principal e um coordenador. E, por outras palavras, isto é o afunilamento do acesso a posições superiores por oposição àquilo que deveria existir, que é uma valorização da carreira de investigação que contemple a progressão e a abertura de concursos em que as necessidades do sistema sejam de facto cobertas e em que júniores e séniores tenham os mesmos direitos. Porque, senhoras e senhores deputados, ao contrário do que o grupo afirma, que a investigação pressupõe uma rotação elevada dos seus investigadores e bolseiros e que não deverá ser confundida com necessidades permanentes, uma afirmação aparentemente corroborada pela tutela, a investigação precisa sim de estabilidade e garantias de direitos atribuídos àqueles e àquelas que dia após dia e noite após noite trabalham no Sistema Científico e Tecnológico Nacional. Como é que uma estratégia científica deste país passa pela alta rotatividade, pelo abandono da consolidação de equipas estáveis, pela planificação de concursos com níveis de competitividade, eu diria mesmo desumanos, que fazem com que milhares de investigadores passem semanas a fio a preparar e a reciclar até candidaturas, tempo que poderia estar a ser utilizado para produzir conhecimento, para pensar, para debater, para experimentar, para escrever, para comunicar. Já estamos aqui hoje a propósito do SEC 2018, mas esta é apenas a ponta de um iceberg de precariedade crónica que não depende só do subfinanciamento, também este crónico, do ensino superior e da ciência.
Aquilo que nos traz aqui hoje é uma discussão política de visão para aquilo que queremos para o sistema científico e tecnológico nacional e para o país. E este é um espaço onde esta discussão tem obrigatoriamente de suceder. E aquilo que nos traz aqui hoje não é de agora e nem sequer é de 2018. É estrutural e acumula muitos anos de desvalorização da ciência. Ciência é esta alicerçada em vínculos precários transversais a todas as áreas, a todas as instituições, desde os departamentos de Ciências Sociais e Humanas à manutenção da Ponte 25 de Abril no LNEC, e desde os investigadores do técnico contratados por uma instituição privada sem fins lucrativos àqueles que no IPMA monitorizam os incêndios em Portugal, por exemplo. Merecemos contratos de trabalho, não somos mais do que outros nem menos que ninguém. Essa caricatura do cientista como uma cheta do conhecimento, a quem lhe é gentilmente concedido o privilégio de se divertir a fazer ciência e de ficar para sempre estudante, foi e será sempre útil a quem não quer reconhecer como um trabalhador. E embora a Constituição consagre o direito ao trabalho e o princípio de que para trabalho igual, salário igual, aquilo que estes mecanismos marginais de contratação consagram é a possibilidade de ter ciência de excelência, se quisermos ir por aí, à custa da hipoteca da vida das pessoas que a produzem e que a tornam uma realidade. Não podemos aceitar que se diga que está a ser feito um combate à precariedade, como no início deste processo todos tínhamos a esperança que fosse acontecer. Nem o SEC individual, nem o institucional, nem o DL 57 combatem a precariedade. São um avanço, sim, na medida em que substituem as bolsas durante uns anos. Durante uns anos os investigadores, só os doutorados, e aqueles com a sorte de estarem nos 8%, podem ter acesso a direitos sociais básicos. Mas falta que estes investigadores, todos os 3.631 e todos os milhares de trabalhadores científicos, doutorados, não doutorados, gestores de ciência e técnicos de laboratório, sejam efetiva e definitivamente integrados nas respectivas carreiras. É que, no final de contas, com exceção da paixão pela ciência e da dedicação da nossa vida ao nosso trabalho, continua a faltar-nos tudo, e é disto que temos de ter muita noção. Obrigada. Exatamente, o Sr. Presidente, Nuno Peixinho. Ora, muito obrigado. Eu já agora queria complementar aqui com umas notas, tentando responder a algumas das perguntas que foram surgindo, que talvez não tenham sido abrangidas pela leitura final. Sim, nós consideramos que é urgente a progressiva integração nas carreiras e é urgente, é necessário e é justo. Nós, os bolseiros, andamos nisto há 20 anos ou mais. É sempre a eterna pergunta: o que é que ainda falta provar? Chega a um ponto, o que é que ainda não provamos para não merecermos a entrada numa carreira? De repente, assim que entramos na carreira, passamos a ser maus. Deixamos de produzir e pronto, vamos embora e ninguém mais faz nenhum. Obviamente que isso não vai acontecer e, portanto, isso é muito estranho. Quando também já há a pergunta de iniciativa liberal sobre a questão dos 40 milhões de euros e onde é que nós poderíamos ir buscar mais dinheiro, porque, sim, a responsabilidade de onde é que nós íamos. Sim, ora bem, há sempre uma famosa frase de Lawrence, de Faraday, quando o Primeiro-Ministro lhe pergunta para que é que serve esta geringonça aqui de eletromagnética? E a resposta dele foi meio: eu não sei bem, mas posso lhe garantir que um dia vai poder cobrar impostos sobre isso. É um facto. Nós sabemos que a investigação... Sim. A investigação, a maior parte da investigação não tem logo uma consequência imediata que dê lucro. No entanto, nós esquecemos sempre lucro, dinheiro, enfim. Então falamos de quê? Agradecia que deixassem concluir o Sr. Presidente Nuno Peixinho. Seja como for, toda a gente fica fascinada por entrar numa máquina de ressonância magnética que lhe faz um scan ao corpo todo e tudo. Aquilo começou com um senhor a brincar com uma bússola ao pé de uns fios elétricos. Quer dizer, e essa coisa existe porque esse senhor brincou há muitos anos com aquilo. Claro que depois também nos podíamos questionar sobre outro tipo de despesas que podiam ser metidas na investigação em vez de noutras despesas, mas é melhor eu não especular sobre isso. Sobre a questão do novo EBI, já agora está que o PAN fez a pergunta do DL 123, há uma que pretendeu restringir mais e criar mais regras para aquilo que é a atribuição das bolsas, não deixa de ter algo que nos parece um buraco grave, é que o novo EBI criou, ou seja, plasma a ideia de que
só se pode ter uma bolsa quando se está a tirar um diploma ou a obter um grau. No entanto, ao não existir nenhuma forma, nenhum mecanismo de contratar não doutorados para aquilo que é o sistema científico, ficámos com o buraco, tudo que seja técnicos que não necessitam de doutoramento não têm agora forma de ser contratados, porque ou fazem doutoramento ou então não há forma de os colocar em lado nenhum. Portanto, esse é mais um problema sério levantado agora com o novo EBI. Eu penso que esgotei o tempo, não sei se está em cima... Está o tempo esgotado. Eu ia pedir para concluir, naturalmente, se ora bem, só algo que seja essencial para concluir, então. Ora bem, sobre a questão de se ter perguntado ao Ministro se deveria alargar os contratos a todos os que passaram o limiar de mérito. Para nós é evidente que sim, porque se chama limiar de mérito, teria de ser assim. Agora, a questão também, onde se vai buscar o financiamento, bem, é para isso que eles foram eleitos. Não me compete a mim pensar nos problemas todos. Muito bem. Sr. Presidente Nuno Peixinho, Sra. Vice-Presidente Bárbara Carvalho, agradecemos a vossa vinda até à 8ª Comissão para prestarem os esclarecimentos que entenderam por pertinentes, às questões que também os seus deputados entenderam por pertinentes colocar-vos. Agradecemos um bom desempenho, naturalmente, e estamos sempre disponíveis. Muito obrigado. Vamos então, Srs. Deputados, receber de seguida a SNESUP